Hum. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar UBO. Vamos aqui aguardar que entrem mais professores na sessão para darmos aqui início ao webinar de hoje. Obrigada a todos os que estão a participar. Portanto, só pedir aqui à minha colega Sara que coloque o chat para todos e pedir então que as pessoas que estiverem aqui também a participar que nos confirmem se estão a conseguir escrever no chat. Eu penso que agora já está para todos. Ou talvez não. Espera aí. Agora já está. Bom, agora sim, já começo a ver aqui algumas mensagens. Temos aqui o professor Lúcio, que já o conhecemos, também de algumas escolas. Pedir então aos professores também que estão aqui na sessão, para se apresentarem. Também podem nos dizer de que escola são, significamos a saber de que região é que nos estão a assistir. E já com algumas detalhes. Para então aos professores, enquanto fazemos aqui, ok? Professor Lúcio de Braga. Temos aqui uma professora também dos Açores, Coimbra, Sintra, Porto. Boa, aqui professores de várias localidades e também de diferentes escolas. E a professora Cláudia Gomes, que nos está a assistir de Luanda, Angola. Muito bem. Também aproveitar para perguntar, antes da sessão de hoje, são professores que já conheciam o Hugo ou se estão aqui pela primeira vez a ouvir falar sobre a plataforma Hugo? A sessão de hoje vai ser sobre a atualização que temos para o nosso currículo do próximo ano letivo. Então também posso ir adaptando aqui um pouco o discurso consoante, o que também já é a vossa experiência com a plataforma. Bom, aqui alguns avisamos que já conhecem e utilizam. Espero que estejam a gostar. E a professora Alexandra, que já utiliza há 2 anos. E no caso da professora Mónica, é a primeira vez que está a ter contacto com a plataforma. Boa. Então, Mónica, acho que também aqui é uma boa experiência para conhecer também um pouco do que é o Hugo e também perceber aqui as mudanças que vamos trazer, para o próximo ano letivo. Já vamos aproveitar este momento para preparar aqui o ano letivo do próximo ano, para Portugal. E nada como o professor que vai estar cá hoje a contar-vos também a sua experiência com a plataforma. Bom, então, aqui também indicar-vos que ao longo da sessão podem sempre colocar as questões que tenham através aqui do chat. Vamos ter um momento na sessão para responder também às vossas questões, por isso aproveitem toda a sessão para irem colocando as vossas questões. Temos também aqui a minha colega Sara, que vai estar a ajudar aqui com algumas questões mais específicas no chat, mas depois, no final da sessão, teremos aqui um momento também para responder a questões, comentários que possam surgir. Mas aqui para tornarmos esta sessão ainda mais interativa e com mais conhecimento, convidámos então o professor Daniel Luz, que nos está aqui a acompanhar, vindo de Brasília, do Brasil, e que dará aqui também o seu testemunho de como é que está a ser a sua experiência com a plataforma, mas também a sua experiência com este currículo que atualizámos e que, no caso das escolas no Brasil, tiveram então a oportunidade de experimentar esta nova experiência com a plataforma mais cedo do que será então aqui a experiência em Portugal, uma vez que o ensino no Brasil começa mais cedo, para algumas escolas foi em fevereiro, março, então também será bom percebermos como é que para estes professores foi então esta atualização do currículo UBO. Vamos então aqui começando a sessão. Para professores que são novos, explicar-vos aqui então que a UBO é uma plataforma de ensino de ciência da computação e programação para crianças dos 6 aos 15 anos. Esta parte dos 15 anos para alguns professores pode aqui ser novidade, mas hoje vamos perceber porque é que adicionamos então aqui estes 15 anos à idade de faixa etária para a UBO. A UBO tenta aqui ser uma plataforma mais do que ciência da computação e da programação,
procuramos ter um currículo que vai abordar aqui diferentes áreas, desde as áreas STEAM, em que incluímos então esta ligação curricular com as ciências, a tecnologia, a engenharia, as artes e a matemática, mas também este senso de estamos a falar sobre tecnologia e como é que podemos utilizar esta tecnologia para solucionar algumas questões que surgem no nosso dia a dia, mas também no dia a dia à nossa volta, ou até mesmo de outras pessoas. E por isso fazemos aqui temas como a cidadania digital, a sustentabilidade e muitos mais, através das histórias que os alunos vão encontrando nas diferentes aulas, que vão fazendo com a UBO. Esta é então aqui uma breve introdução do que é a plataforma, mas irmos então para o tema de hoje, que é então aqui esta atualização curricular que temos prevista para o início do próximo ano letivo. E pronto, e agradecer-vos aqui por estarem a ouvir em primeira mão o que será esta atualização. Mas começarmos, se calhar, com o que já é atualmente. Atualmente, para quem já tem utilizado a plataforma, mas também para quem está a ouvir-nos pela primeira vez, dizer-vos então que o nosso currículo se divide em três áreas ou em três páginas da plataforma. Temos então a parte das aulas, que é onde vocês criam a vossa turma, e nós depois atribuímos aqui, consoante o ano de escolaridade que indicam, diferentes aulas que vão fazendo então com os vossos alunos. E estas aulas depois vão tendo aqui diferentes atividades, em que eles vão aprendendo o que são computadores, robôs, algoritmos e diferentes temas. Mas claro, gostamos também aqui que os alunos não se fiquem apenas pelas aulas, mas depois possam ter aqui outras ferramentas extracurriculares. E daí surgiu então aqui esta página dos desafios, onde podíamos aqui colocar ainda mais atividades que pudessem estar ligadas à experiência da aula. Por exemplo, o aluno aprende o que são condições, mas depois pode fazer mais atividades sobre este conceito das condições na área dos desafios. Não só com esta ligação, mas também outros temas extra que podíamos aqui adicionar, como por exemplo cibersegurança, ou então outros temas celebrativos, ou como tenho aqui no exemplo, esta questão das estações do ano. Então aqui é uma página onde podemos diversificar muito o nosso conteúdo e depois para turmas que concluam aulas haverá sempre aqui na página dos desafios mais conteúdo para irem fazendo. E atividades, portanto, que podem ser online ou então as atividades desplugadas, que são então as atividades offline. Mas também, para os mais criativos, a área dos projetos, onde podem então criar os seus diferentes projetos, ver também que outros projetos professores e alunos estão a fazer e inspirar-se a partir daí, e depois, claro, com a nossa ferramenta de programação com blocos, criarem então os vossos próprios projetos, tanto vocês como os vossos alunos. E depois o melhor disto é que fazemos um projeto e depois podemos partilhar ou com um amigo ou com um familiar aquilo que também estamos a fazer na UB. Pronto, muito do que é o cenário atual do currículo da UB divide-se muito aqui através destas três páginas, onde temos então as aulas, os desafios e os projetos. Focando aqui mais nesta experiência de aulas, há bocado dizia-vos que o aluno, vocês criam a vossa turma, nós adaptamos aqui o currículo da vossa turma, mas como é que atualmente adaptamos esse currículo? Estamos a adaptá-lo por níveis. Temos então três níveis curriculares, com variantes, obviamente, depois dentro aqui em cada um destes currículos. No caso, por exemplo, do nível 1, que é o nosso currículo de introdução à ciência da computação, é o primeiro currículo para todos os anos, desde o primeiro até ao sexto ano, e depois, no caso do nível 2, é aqui indicado para alunos que terminem as aulas do nível 1 e depois passam então para o nível 2. E aqui indicamos então para alunos a partir do segundo ano até ao sexto ano. E depois isto volta a acontecer outra vez no nível 3, que é aqui o nosso currículo de programação de videojogos. O aluno termina então, num dos anos, o nível 2 e depois é então a turma é então convidada a avançar para o currículo seguinte, que é então este do nível 3, que vai então do terceiro também até ao sexto ano. Outra coisa que também aqui é importante dizer sobre os currículos atualmente é que, por exemplo, no caso do nível 1, nós definimos então aqui diferentes conceitos de ciência da computação, mas não só que os alunos vão aprender neste nível 1, como é o caso do que falava há pouco, de computadores, robôs, algoritmos, condições, petições e alguns mais,
todos os alunos, desde o primeiro até ao sexto ano, no cenário atual, estavam a aprender então estes conceitos todos, mas claro que as atividades em si é que depois também se iam adaptando, ou seja, a forma como nós apresentamos uma aula de algoritmos para o primeiro ano é muito diferente da forma como apresentamos este mesmo conteúdo para os alunos do sexto ano. Mas era por aqui esta diferença em termos de variantes. No final do dia, todos vão saber o que são algoritmos, mas a variante ou a dificuldade será então diferente para estes diferentes anos, até porque, no caso, quando falamos de primeiro ano, ainda são alunos que estão a aprender a ler e a escrever, e precisamos então adaptar os nossos currículos para eles. Pronto, isto então no cenário atual que temos ao dia de hoje, mas a sessão de hoje é falarmos então o que vai ser esta atualização dos currículos. Algo que vamos querer deixar cair é então esta questão de chamarmos aos currículos por níveis. Mas já vou mostrar isto um pouco mais à frente. O que nós vamos querer então para 26, 27 é criarmos aqui um caminho único que entregue também estas três áreas, até porque uma das questões frequentes que vamos recebendo dos professores é que desafio fazer, qual é que é o momento exato para fazer um projeto com os meus alunos e queremos então dar resposta aqui a algumas destas questões que têm surgido. Um, com isto, apresentar-vos então o currículo anual UBO 26-27, agora não dividido por níveis, mas sim aqui com uma clareza de cada um destes currículos terá então um ano escolar associado, que há algum tempo para verem também com mais atenção. No caso do primeiro ano, começam então com Introdução à Ciência da Computação. Depois, esta mesma turma, passando para segundo ano e continuando a utilizar o U, irá encontrar um currículo chamado Lógica e Programação. E depois, claro, sempre assim em diante. Depois, eu vou mostrar mais à frente com mais detalhe o que é que vão ter de conceitos em cada um destes currículos, mas mostrar-vos aqui que também algo que queríamos trazer para 26, 27 é esta clareza de, ok, a minha turma, por exemplo, o primeiro ano que começou com a UBO foi no terceiro, mas a UBO vai ter mais conteúdos para a frente. Quero também experimentar com o segundo ano. A UBO tem conteúdos para o segundo ano. Pronto, e um mapa como este dá-vos então aqui esta clareza de que sim, existe tanto caminho para a frente, mas também aqui uma experiência anterior que já vem. Não importa bem onde começam, podem começar tanto aqui no terceiro ano, a vossa primeira vez com o Hugo pode ser no quinto ano. Acreditamos que a mensagem mais importante é então saberem que, independente do ponto onde começarem, haverá sempre mais conteúdo para irem fazendo. Mas também aqui a clareza de não estamos agora a falar de níveis e ficamos na dúvida de eu sou nível 1, sou nível 2 ou sou nível 3. Não, agora, semelhante ao manual, eu vou saber que se eu tenho uma turma de quinto ano, então a programação para videojogos será aqui o currículo indicado para a minha turma do quinto ano. Até aqui, depois vão também aqui dizer no chat se estão com alguma dúvida, alguma coisa que precisem que esclareça, e depois teremos também aqui um momento na sessão para esclarecermos estas questões. Pronto, e a grande novidade deste ano, do próximo ano, será então um currículo próprio e único para o terceiro ciclo, que se irá chamar Programação e Cibersegurança, mas que depois também, a meio do ano, teremos ali uma grande novidade. Este currículo de terceiro ciclo é também aqui a primeira vez que estamos a fazer um específico para estes anos de escolaridade e também fica aqui o convite para, se forem professores deste ciclo, também experimentarem o novo currículo com as vossas turmas. Pronto, aqui a grande mudança para um currículo anual é então tirarmos aqui a ambiguidade de níveis e variantes, trazer-vos também aqui mais segurança do, ok, eu sei o que é que o primeiro ano ou o segundo ano vão estar a aprender, e também trazermos mais clareza agora. Cada ano de escolaridade tem, então, vai ter o seu plano estruturado, o primeiro ano vai iniciar aqui e termina a uma certa aula, com uma certa aprendizagem, e depois vocês também vão ter visibilidade de o que esperar também para o próximo ano. E isso depois também vamos falar aqui com mais detalhe de como é que também vos vamos dar a visibilidade do que é que cada ano vai estar a aprender. Mas pronto, queríamos aqui que os dois pontos fossem dividirmos então aqui o currículo por anos, darmos mais visibilidade dos objetivos pedagógicos, mas também dos conceitos que vão estar a ser trabalhados,
e depois, claro, removermos aqui algumas ambiguidades de questões que também já nos foram sendo lançadas ao longo dos anos. Mas não perdermos a essência do que já é o UB, mantermos aqui as atividades que os alunos tanto gostam, como os vídeos, os jogos, os quizzes, tudo isso se mantém, é apenas aqui a forma como estamos a estruturar os currículos, até mais uma mudança para professores, não tanto para alunos, para eles a experiência com o UB continua a ser aqui um momento divertido, mas também com a nossa preocupação de ser um momento aqui rico de aprendizagens para cada um e também cada vez mais adequado às faixas etárias. E com isto, trazemos também aqui metodologias de aprendizagem que também fomos vendo, não só da nossa experiência com as idas às escolas, que fomos tendo aqui algumas oportunidades de ver também algumas aulas UB a serem dinamizadas, mas também em conversas com professores de como é que já era também a vossa metodologia em sala de aula, o que já iam fazendo com o UB, mesmo sem nós darmos isto como um caminho a seguir-se. Algo que vamos então ter nesta atualização serão então aqui este primeiro módulo de revisão de conhecimentos. Isto porque os nossos alunos aqui na experiência de Portugal vão por 3 meses de férias, voltam e é completamente normal quando voltarem já não se lembrarem tanto daquilo que fizeram no ano anterior com a plataforma. E o mesmo certamente acontece com outras disciplinas, mas também aqui para a experiência de alunos novos. Estamos numa turma de terceiro ano, se calhar grande parte dos nossos alunos, por exemplo, se mantêm os mesmos, mas podemos receber 2, 3 ou mais alunos novos, e é claro também importante que eles também se sintam parte da experiência da utilização da UB. Então, aqui uma sugestão que fazemos para os professores é fazerem também estas primeiras aulas, que são aqui aulas de revisão, onde vamos buscar os conceitos-chave que são trabalhados no ano anterior. Os alunos têm ali cerca de 5, 6 aulas, mas também vai dependendo aqui o número consoante o currículo onde estão. Fazem aqui uma revisão destes conceitos-chave e depois, quando terminam este módulo, começam então o que é os conceitos novos desse mesmo currículo. E com isto, é aqui então uma boa forma de recapitularmos então aos alunos que tiveram de férias, de olha, vamos aqui recordar o que aprendemos no ano anterior, mas também aqui a reforçar para os alunos novos as aulas essenciais para que eles também consigam começar ao mesmo passo que a restante turma. Muitas das vezes o que se ia fazendo com estes alunos novos era ia-se desbloqueando algumas aulas anteriores e eles iam fazendo para poderem acompanhar a restante turma. Agora é uma experiência aqui única que acaba por ser benéfica para os dois lados, tanto para uns para recapitular, mas para outros para conseguirem se inserir de uma forma mais fluida também no progresso da turma. Nesta experiência deste novo módulo, semelhante a como já temos com os módulos das aulas, vamos assim dizer, teremos também aqui um momento de revisão de conhecimentos, com de revisão de módulo, que são aqui então as nossas aulas da estrela, onde depois de fazerem estas X aulas, têm então aqui um breve questionário onde testamos aqui se o aluno conseguiu ou não compreender as aprendizagens das aulas anteriores. Pronto, é algo que também se vai manter, temos visto que tem funcionado e que também os professores têm utilizado bem esta área aqui para também verificarem o quão bem está ou não o conhecimento dos alunos ou se há algo que é preciso revermos com eles. Algo que também entrará nesta metodologia de aprendizagem é esta parte do nem tudo precisa de ser no digital. Há aprendizagens que também fazemos bem fora do digital e para isso trazemos aqui também algumas sugestões de atividades para fazerem com os alunos, com materiais, às vezes com o nosso próprio corpo, e desafiá-los então a o que estão a aprender no digital também pode ser executado fora do digital e colocarmos então aqui a nossa sala em movimento, mas também principalmente a fazer aqui um reforço das aprendizagens. Dando aqui um exemplo, no caso dos algoritmos, que vou aqui usar muito como exemplo, que tenho assim muita memória, eles começam, por exemplo, por aprender o que são algoritmos através de dar instruções a um robô para fazer um sumo de laranja, ou então ao carro para conseguir chegar a diferentes caminhos, e trabalhamos muito aqui esta questão da lateralidade, das direções, do quarto de volta, e isto no digital. Mas às vezes podemos ter alguma dificuldade de se perceber como é que no digital fazemos isso acontecer, porque temos que nos colocar no lugar daquele objeto que não estamos a agarrar, que não estamos a sentir, ou que não é o nosso próprio corpo
para conseguirmos identificar e podemos então passar para estas atividades desplugadas, onde fazemos primeiro na prática com o objeto, com o nosso próprio corpo, verificamos, ok, é assim que funciona e depois fazemos então a aula no digital. Esta é uma forma, mas também podemos fazer de outra. Primeiro digital e depois a atividade despolgada. Mas pronto, o importante aqui é que nos permite então fazer este esforço, mas também vermos aqui outras dinâmicas de atividades para além do digital. Estas atividades em concreto vão estar principalmente para os alunos mais novos, como é o caso do primeiro e do segundo ano. Outras idades também vão encontrar algumas atividades, mas não tanto como estes primeiros anos, onde acreditamos que é essencial, quase que a vivência destes dois mundos, do digital e também dos momentos mais offline. Ainda assim, todas as atividades encontram-se também na área dos desafios, onde qualquer turma nos diferentes anos pode também as realizar, que serão de certeza benéficas. Para quem já tem estado a fazer a plataforma, são também atividades que já iam surgindo quando vocês terminavam, vocês e os alunos terminam uma aula, nós já estávamos a sugeri-los com atividades para se fazer a seguir. A diferença é que agora são atividades que vão aparecer mesmo na trilha das aulas, vão ter o seu próprio número e o seu próprio momento para serem feitas. Mas também já vamos ter a oportunidade de ver isto dentro da própria plataforma. Passando aqui à frente, a revisão de módulo também já vos apresentei que vai se manter nesta experiência do currículo. E depois aqui mostrar-vos então uma imagem de como ficará também a trilha, muito semelhante a como já conhecem. Todos os currículos com um total de 35 aulas, e estas aulas serão tanto online e outras, então, as aulas desplugadas, que são as nossas aulas offline. Para destacar aulas offline que estão na área dos desafios, vamos ter aqui um novo símbolo para vos indicar de que aquela é uma aula com uma estrutura diferente, por exemplo, da aula 6. As aulas com este símbolo, que é aqui o símbolo dos desafios, poderão então ser aulas desplugadas na sua maioria, mas também algumas podem ser aulas online que tanto encontram na trilha do vosso ano de escolaridade da vossa turma, mas também na área dos desafios. Agora aqui, com uma apresentação do que será então o currículo para cada um dos anos, mas vamos também aqui dizendo no chat se estão a surgir questões com o que eu estou a apresentar, ou alguma dúvida em concreto que possam ter com o que serão então, a que será então esta atualização do currículo. Começamos então aqui com o primeiro ano, que terá como título Introdução à Ciência da Computação. Estes alunos vão ter aqui como objetivo aprender como é que funcionam os computadores, os programas e os robôs. Vão também descobrir como aplicar algoritmos, sequências e instruções e também a identificar e corrigir bugs em programas simples. Isto tudo, claro, num ambiente da Google, com atividades para professores que já cá estejam a utilizar também a plataforma, certamente também já as conhecem. Aqui, o que fizemos foi também compactar quase que as aprendizagens que acreditamos que serão aqui capazes os alunos do primeiro ano também alcançar. Vão aqui ser introduzidos então ao são computadores, aqui também a verem o que são os robôs e como é que podemos construí-los, também aqui a parte dos algoritmos, de criarmos estas sequências com eles, com atividades simples, mas também outras atividades onde nos apercebemos que quando criamos um algoritmo também podem surgir alguns bugs, é importante depois também corrigi-los para que o nosso código funcione da melhor forma. E aqui, como veem nas atividades, são sempre aqui muito diversificadas entre atividades online, mas também atividades desplugadas para complementarem estas mesmas aprendizagens. E depois, no final de cada um dos módulos, sempre com a parte da revisão, que é então a aula da estrela. E pronto, e aqui um primeiro ano que antes aprendia cerca de 10 conceitos, agora vamos compactar em 4, mas garantindo que são 4 que eles estão a ter tempo para aprender com diferentes tipos de dinâmicas. No caso do segundo ano, é aqui introduzido pela primeira vez então um módulo de revisão de conhecimentos, e eles aqui vão ter então os conhecimentos que o primeiro ano teve. Selecionamos aqui 5 aulas sobre computadores, robôs, algoritmos e bugs, sendo que no caso do primeiro ano eles tiveram 35 aulas sobre estes temas. Para fazermos uma revisão no início do ano,
Acreditamos que com estas 5, que são aqui as nossas 5 aulas-chave sobre cada um destes temas, mais a revisão que irá incluir perguntas sobre estes diferentes conceitos, terá de ser aqui então o essencial para revermos com os alunos estes temas antes de começarmos com os temas novos, que vão ser repetições e condições, eventos e gestões a paralelo e introdução à ferramenta da UBox, que é então a nossa ferramenta de programação, com blocos, mas que aqui, claro, introduzimos primeiro com exercícios fechados, em que nós vamos dando as indicações, depois começamos a abrir para um projeto livre, mas também com indicações nossas, antes do primeiro projeto que fazem, já com este conhecimento, e aplicam então o seu primeiro projeto simples. E aqui também reforçar que voltamos a ter esta dinâmica de aulas online, mas também atividades desplugadas para complementarmos aqui a aprendizagem que o segundo ano estará a fazer. Passando aqui para o terceiro ano, eles vão ter aqui como objetivo criarem histórias interativas com a programação por blocos, através de exercícios guiados, mas também já introduzindo aqui um pouco da metodologia de projeto em cada um dos novos, dos módulos. Pronto, como tinha dito há pouco, a partir do segundo ano começamos sempre com esta revisão de conhecimentos, que se vai mantendo nos anos seguintes, mas introduzimos sempre mais temas consoante os anos anteriores. Não só para recordarmos o que foi aprendido, mas também porque depois são conceitos que vão surgir em diferentes formatos nas aulas que eles vão ver a seguir. E aqui, pronto, vão então descobrir como criar um diálogo, como é que podemos desenhar com programação, e até mesmo esta questão de como é que conseguimos enviar uma mensagem entre duas ou mais personagens. E recordar aqui também o tema de algoritmos e bugs. Depois, no quarto ano, passamos então aqui para um currículo que vai ser mais ligado à questão da matemática, com temas de coordenadas, ângulos, mas também aqui muito a parte da programação, através de condições, operadores e o seu projeto, em que planificam, criam e depois sugerimos sempre aqui um momento de apresentação desse mesmo projeto. O projeto, por exemplo, pode ser criar um quiz, já que vai ser uma das aulas onde vão estar a aprender como criar esse mesmo quiz. Depois desta apresentação que aqui estou a mostrar para todas as pessoas que se inscreveram, mas mesmo que se inscreveram para a sessão de hoje, também vão receber e podem ver tudo o que eu estou aqui a apresentar depois com mais detalhe. No caso do quinto ano, vamos então aqui iniciar o currículo da programação de videojogos, onde os alunos vão aprender como programar personagens e elementos de jogos utilizando eventos e sensores, mas também aqui como utilizar variáveis e funções para controlarmos aqui a lógica do jogo que estamos a programar. Portanto, isto aqui tudo, depois dividido pelos seus diferentes módulos. Depois, no sexto ano, continua-se aqui com a lógica dos videojogos, mas com outros temas como os booleanos e as funções com argumentos. E aqui a grande novidade para 26, 27 será certamente aqui o novo currículo de terceiro ciclo, que entramos aqui oficialmente então com um currículo próprio para o terceiro ciclo, que se chama então Programação e Cibersegurança. Ele irá focar-se aqui então com as turmas a desenvolvermos soluções digitais para o desafio do mundo real e sabemos identificar então ameaças digitais e sabemos adotar boas práticas de cibersegurança, com temas desde phishing, malware, mas também aqui a programação de listas e temas como cyberbullying e sabermos conhecer e aplicar regras de net etiqueta. Isto é algo que vão encontrar logo em setembro, mas também a novidade que dizia há pouco que estávamos aqui a guardar, que é a questão de é um currículo que depois também vai sendo atualizado e terá então depois também um módulo de inteligência artificial, mas mais neste sentido de como é que também podemos utilizar principalmente o nosso pensamento crítico quando nos deparamos com estas ferramentas. Pronto, e será aqui um currículo também muito ligado às aulas online, mas também complementado de atividades desplugadas. Pronto, vou voltar aqui a fazer o convite, caso sejam professores de terceiro ciclo, já que é também uma boa oportunidade para levarem estes temas para a sala de aula para os vossos alunos, que são temas aqui bastante relevantes.
Pronto, e toda esta visão curricular que vos fui mostrando vai também estar ela agora, vai também estar disponível dentro da plataforma, num formato digital para também poderem consultar a qualquer momento. E assim também fazerem um planeamento não só do que é será o vosso plano atual, mas também, se caso sejam curiosos por descobrir o que é que os alunos vão aprender nos anos seguintes, poderem também aqui fazer essa mesma consulta. Irá existir então aqui a página que chamamos de visão curricular, onde podem conhecer mais dos diferentes currículos, com uma visão anual dos diferentes anos que vão estar então disponíveis na plataforma e o que encontramos então como objetivo para cada um dos anos, o número de aulas e também os temas que serão abordados. Depois uma página onde podem encontrar, também aqui dividido, no ano que selecionarem, por exemplo, no meu caso, aqui primeiro ano, e posso ver que módulos é que eu vou encontrar dentro do currículo do primeiro ano, como por exemplo, computadores e história de tecnologia, vão descobrir mais sobre robôs, entre muito mais. E depois uma página onde, ok, já vimos ao nível da aula, fomos ao nível do módulo, mas também podemos ver com mais detalhe ao nível das aulas, tanto assim como também carregando para ver ainda com mais detalhe através do plano de aula. E pronto, e recordar aqui que para todos estes currículos será então para um total de 35 aulas para para todos estes currículos. Pronto, e aqui um resumo do que será então alterado. Esta questão de que passamos de um currículo transversal para vários anos de escolaridade para um currículo mais específico por anos de escolaridade. Antes, os alunos começavam todos do mesmo ponto, agora temos aqui um percurso mais alinhado ao ano de escolaridade. Óbvio que depois têm todos ali aquele módulo de revisão, mas o foco é então o percurso mais personalizado para cada um. Depois, tínhamos também aqui conteúdos que eram semelhantes, mas adaptados às idades. Agora existe um planeamento anual estruturado com estas 35 aulas por ano. E as aulas que antes, na parte dos cursos, eram só aulas online, agora ganham aqui mais vida e temos então aqui uma mistura entre aulas online, desafios temáticos e também atividades offline. Depois também não tínhamos aquela questão do primeiro módulo, que era esta revisão, de conhecimentos, mas que agora passamos a ter então a partir do currículo do segundo ano para a frente. E por último, esta questão de, no final de cada um dos módulos, mantemos então a consolidação e verificação se os alunos conseguiram ou não, adquirir as aprendizagens necessárias daquele módulo. E pronto, essencialmente aqui um resumo do que será então alterado para 26, 27. Aqui muito, mas garantir-vos que a nossa missão continuará a mesma, é então levar-vos às vossas diferentes escolas com o ensino da ciência da computação de forma acessível e estruturada, e até por isso também aqui com este projeto de como é que podemos ainda tornar mais claro a vossa experiência com a Hugo, e trazer também com isto esta colaboração anual, mas preocupar-nos também aqui muito com querendo consolidar estas aprendizagens e apoiar-vos aqui com todas as atividades que façam também sentido para a experiência em sala de aula. Pronto, e que isto depois também possa vir aqui a ter este impacto, nas vossas turmas, mas também na vossa experiência enquanto professor. Queremos tirar toda a ambiguidade e as dúvidas que possam existir, e tornar a experiência cada vez mais clara, para a vossa experiência então em sala de aula. Mas pronto, mas melhor do que eu para também será aqui o professor Daniel Barbosa Luz, que é o professor na Escola SEB AZ Brasília, que já teve a oportunidade de experimentar esta atualização curricular, e poderá então também aqui contar-nos um pouco de como é que tem estado a correr a experiência. Desde já, Daniel, muito obrigada por estar a participar na sessão de hoje. Eu que agradeço, fico muito feliz de poder estar participando, né, desse... É o meu primeiro webinar, então é um privilégio estar aqui, né, com vocês, podendo compartilhar minha experiência em sala de aula e também estar aprendendo e ouvindo um pouco mais dessas novidades, né, que vocês trouxeram sobre o novo currículo, né, para esse ano, né, para o segundo semestre, para esse ano, na verdade, e para o ano que vem. Vou compartilhar com vocês aqui é, a minha tela para vocês irem acompanhando junto comigo. Bom,
Como a Leandra falou, né, eu sou o Daniel, né, tenho 28 anos, trabalho atualmente lá na Escola SEB, aqui de Brasília, e leciono, né, a UBO, né, para as crianças. Esse ano completa 3 anos, né, dessa caminhada aí com as crianças, né, na programação. E é algo que do começo foi uma novidade para mim, mas que com o tempo a gente foi pegando o jeito e aprendendo junto com os alunos, que é algo também maravilhoso. As minhas primeiras experiências com a UBO foi basicamente um mundo novo, né? Onde você vê diversas possibilidades, diversos caminhos, e é algo muito dinâmico. Você olha para o Ubo, você não vê algo fechado, uma coisa única, não. Diversas possibilidades você consegue enxergar, e ali você consegue ver vários caminhos e ir se identificando e aprendendo com aquilo. No começo. Foi uma coisa que até eu citei, né, numa entrevista que eu dei para o Porvir, que a minha formação atual é em pedagogia, então a pedagogia que me acompanha aí dentro de sala de aula. Mas eu já tenho um convívio, né, com a experiência do uso da tecnologia e inserindo um pouco na parte de programação, né, muito por conta dos meus familiares. E é algo que, no começo, por mais que seja uma novidade, a gente já tem ali uma certa experiência na vida pessoal ligada à vida com a Ubo, né, no caso. E com isso, com o tempo a gente foi aprendendo um pouco mais como que a gente ia lecionar para os meninos. Lógico que a UBO já facilita a vida do professor, né, por conta do currículo que eles entregam para a gente, já mostrando como que a gente poderia passar o que é dito ali para os meninos, para eles aprenderem também. Então a gente consegue fazer um filtro do que a gente consegue passar, adaptar também a realidade das crianças daquela escola. Então é algo muito tranquilo, muito dinâmico. No começo, a gente, como tudo no começo é novidade, a gente fica um pouco assustado com muitas informações ali, mas com o tempo a gente vai pegando o jeito, né? Ainda mais pelo suporte que a UBO teve com os professores, né? Qualquer dúvida que eu tinha, eu acionava o suporte, eles esclareciam as nossas dúvidas, né? Ou a minha dúvida no caso. E ali a gente ia adaptando e aprendendo junto com as crianças dentro da plataforma, que é algo muito dinâmico, né? E uma coisa que eu acho muito interessante também para citar com vocês é sobre o como que a pedagogia anda de mãos dadas com a programação. Porque, como eu citei, né, a minha formação é pedagogia, porém, com a minha vivência, com a minha experiência pessoal com o uso da tecnologia, para mim isso foi algo que tornou o caminho mais fácil. Porém, a pedagogia em si, ela caminha de mãos dadas com a programação, justamente porque faz com que o professor tenha tenha a adaptação certa para poder ensinar para as crianças a forma correta sobre programação. Até porque não só para a gente, mas para as crianças também é algo muito novo. A criança vai se deparar ali com os blocos de programação, com as atividades que ali tem na plataforma, e para ela aprender sozinha é algo que leva uma certa dificuldade. E o professor ali, como mediador, vai fazer o quê? Facilitar esse caminho que a criança vai trilhar para o aprendizado. Então, eu trouxe aqui até uma atividade que eu desenvolvi com os alunos, né? Ainda mais é algo que eu vou citar mais para frente, né? Mas aí do lado eu coloquei uma atividade, uma ficha que eu fiz com eles, que era de algo que eles já tinham vivenciado dentro da plataforma, né? Que é a questão da programação. Então, eles tiveram que ver qual o tipo de caminho, qual o código que eles utilizariam para fazer o robozinho chegar até a estrela, que seria o tesouro. E é algo que eles já vivenciam dentro das atividades, né? Eu cito muito dentro das reuniões
que a atividade que eles mais gostam é a atividade do robô carrinho, onde eles teriam que montar o caminho, ver a lógica por dentro da atividade para montar o caminho e fazer o robozinho chegar até o final. Então, é algo que eles já vivenciam. Então, quando eles veem na frente deles uma atividade que já tem ali uma base, eles conseguem levar com muita tranquilidade. Então, a pedagogia trazendo para a gente a parte de didática, de metodologia ali dentro de sala de aula, adaptada com as atividades de programação, facilita muito o trabalho da gente no quesito de ensinar para eles, né? E eles aprendem com diversos exemplos que a gente vai dando em sala de aula, né? Então é algo muito divertido, eu me divirto junto com eles porque eu também vou aprendendo, né? Junto com as crianças, então é algo muito gratificante e divertido ao mesmo tempo. Outra atividade, outra questão é o quê? Como que é dar aula de Hugo? Como eu falei anteriormente, é super divertido. Eu coloquei aqui algumas imagens para vocês verem, né? Comigo, que as crianças se divertem, né? Aqui a gente tem a atividade que eu coloquei, que é o do robô carrinho. Então a gente tem aí diversos caminhos em que as crianças precisam achar a lógica dentro da atividade para poder chegar ao caminho, ao lugar correto, né? Que a atividade pede. E o que é vinculado juntamente com a BNCC. A ALBO trabalha juntamente vinculada aos quesitos, né, requisitos da BNCC. E uma das coisas que a BNCC ela sempre fala para o professor é a questão do aluno trabalhar a questão da lógica, né, o raciocínio lógico. E as atividades da OBO nada mais do que é raciocínio lógico também, né? A criança ali, ela tem que passar pelo processo de pensar, imaginar, sair um pouco fora da caixinha, né? Igual geralmente o pessoal fala, para poder entender como que funciona as atividades. Então eu coloquei aqui até do lado. No lado direito, tem aqui a tela principal, né, a televisão lá da sala de aula, onde eu coloco, né, a atividade para as crianças e vou mostrando como que se faz aquela atividade. Fala, ó, galera, essa atividade aqui vocês podem fazer dessa forma, dessa maneira. E aí eu vou explicando e ao final eu falo, olha, agora é com vocês, vocês vão tentar aí nos computadores de vocês. E aí eles vão tentando e é algo muito divertido e muito dinâmico, por quê? Por mais que a maioria dos alunos fiquem assim, junto comigo para poder tirar as dúvidas e tudo mais, mas a maioria consegue sozinho construir o raciocínio e terminar a atividade com muita facilidade. Além de terminar a atividade com muita facilidade, eles também começam a ensinar aos colegas como que se faz a atividade. Então é algo muito divertido. A gente vê que as crianças sim mergulham de fato, né, dentro das atividades da UB. Então é algo que o professor está ali na sala de aula, vê que as crianças participam de maneiras diversas, né? É algo muito divertido. E é algo que eu vou até citar mais para frente, que as crianças trazem no dia a dia da aula exemplos de suas casas, nas suas vivências com a família, coisas ligadas que a gente vimos na aula de Hugo, coisas que fazem parte da programação. Então é algo muito divertido. A gente vê que a programação está inserida dentro da realidade das crianças. Mesmo que não seja, a gente mostra para eles que não é algo ali, ó, a programação é só você ensinar o robô algum tipo de comando, ensinar para ele o código que ele precisa seguir. Não, a programação está inserida na nossa vida em diversas coisas no dia a dia. E as crianças, elas começam a ter essa ciência disso. Então é algo muito divertido e elas falam mesmo: Nossa, professor, eu não sabia que programação tinha a ver com isso ou que tinha a ver com aquilo, porque elas começam a criar, né, esse raciocínio e é algo muito divertido de você estar acompanhando junto com elas. E aí, uma coisa que eu acho super dinâmico da parte da UBO, né? E do que ela traz pra gente são as atividades desplugadas. A maior experiência que eu tenho nesses últimos anos, que é algo super divertido também de acompanhar, é a questão das crianças utilizarem os materiais recicláveis. Lá na trilha, vocês que são professores e que também vão começar, né, a ensinar a UBO.
para as crianças dentro de sala de aula, lá na trilha das atividades, vão ter atividades que são atividades diferentes, né? Como a Leandra falou, que tem até o símbolo, né, de um videogame, né? Que são atividades diferenciadas que a criança vai ver ali, que é um pouquinho fora da realidade do que eles já estão acostumados. Então é algo muito bom porque trabalha também a criatividade delas. E uma delas, dessas atividades, são as atividades desplugadas. E a maior experiência que eu tenho com essas atividades desplugadas é a questão de o reutilizar materiais recicláveis para montagem de robôs. Então as crianças elas trazem de casa, falam, olha gente, vocês separam. Ah, eu comprei uma caixinha de suco. Já guarda a caixinha de suco para poder a gente utilizar na próxima aula para a gente fazer a montagem dos nossos robôs. Então as crianças elas já começam a criar esse senso crítico da questão também da preservação do meio ambiente, né, ligada à questão de programação. E aí elas trazem esses materiais para a sala e juntamente com elas vamos montando os robozinhos. E, por incrível que pareça, a imaginação da criança é algo muito sem limite, né? Então, as crianças, ela têm uma imaginação muito fértil, muito ilimitada. Então, cada projeto ali que vocês conseguem observar, eu fico até triste porque eu queria poder trazer imagens do que as crianças produzem em sala de aula, assim, dessa questão das atividades exploradas, mas infelizmente eu não encontrei. Mas quando vocês vivenciarem dentro de sala de aula as crianças montando os projetos, vocês ficam encantados, porque é cada coisa legal que sai. E não somente isso. A gente orienta as crianças a falar bem assim: você não vai montar somente o robô com o material que você trouxe, mas você também vai dar uma função para ele. A programação é isso, você vai ensinar algo para o tipo de robô que você montou. E aí a criança vai pensando: poxa, esse robô aqui, professor, ele vai o quê? Ser um robô que vai apagar incêndio das florestas. Esse robô aqui vai ser um robô que vai ajudar as pessoas a fazer compras. Ou então ajudar uma senhorinha de idade a atravessar a rua. Então as crianças trazem diversos contextos, né, dentro da plataforma e você vê que não só as atividades que são divertidas ali, né, que a gente segue na trilha que já são as atividades do currículo mesmo, mas as atividades exploradas também trazem uma outra realidade, né? E ver que isso está inserido dentro do currículo é algo muito divertido, traz uma alegria, uma coisa a mais, e não só para o professor, mas também para os alunos, porque quando a criança ela trabalha muito com os estímulos, né? Então, quando a gente vê a criança ali vendo uma novidade, uma coisa nova, assim, dentro da sala, ela já fica encantada, já quer participar, já chama os colegas para poder animar junto com eles ali, de fazer a atividade. Então, as atividades desplugadas, elas proporcionam essa questão de algo fora da caixa, né? Eu gosto de falar assim, fora da caixinha. Porque as crianças vivenciam uma outra realidade e ligam também a vida pessoal delas com programação, que é a coisa mais importante, porque nós, como professores, né, e que trabalhamos no ambiente escolar, estamos preparando as crianças para serem bons cidadãos. Então, com a programação, trazendo essa questão da interdisciplinaridade, que envolve questões do cotidiano com as atividades que elas veem dentro da UBO, é algo de muita importância. Então, ver que a UBO pensou com muito carinho nessa questão é algo que realmente fico muito feliz de presenciar, né? E outra questão que eu queria trazer para vocês aqui são os pequenos desafios e as grandes conquistas que a gente vê dentro da plataforma, né? E não só dentro da plataforma, mas no contexto geral, em sala de aula com as crianças. Desses 3 anos praticamente que eu leciono Ubo para as crianças, se eu falar para vocês que foi super fácil, que não teve nenhum desafio, que foi tudo tranquilo, vai ser uma inverdade da minha parte. Então, sempre tem, né, aqueles pequenos desafios dentro de sala de aula que a gente presencia, mas que a gente consegue ali trazer uma mediação. Por exemplo, na escola onde eu trabalho, a OBO é para as crianças do primeiro ano, né? Dos anos iniciais, do primeiro ano até o terceiro ano. Então a gente pega ali crianças que estão ali
na pré-alfabetização, estão aprendendo a ler, já sabem escrever, mas também estão ali desenvolvendo a parte da escrita. E aí, por exemplo, dentro da plataforma a gente tem as atividades e as crianças se deparam com muitas informações. Mas o que eu acho legal é que como a plataforma já adapta, né, a UBO já adapta as atividades pensando nessas dificuldades das crianças, as crianças já assimilam, por exemplo, uma imagem que liga a outra dentro da atividade e já criam um raciocínio. Então é algo muito divertido. Um exemplo que eu posso dar é que temos atividades durante, né, as aulas, que são atividades de blocos, onde a gente procura mostrar para a criança que os blocos ligam entre si. Elas criam uma lógica ali. Então, um bloco, ele ligado a outro, vai trazer uma informação importante, que vai fazer com que, no final, crie algo ali que você não imaginava. Então, a gente, dentro de sala de aula, por exemplo, para vocês entenderem, eu pego, por exemplo, uma imagem da Ruby e uma outra imagem de uma escova com pasta de dente. Ali a criança entende o quê? Que se eu pegar a Ruby com a escova de pasta com pasta de dente, ligando os dois, ali vai entender que a Ruby está escovando os dentes. Então eu vou explicando junto com eles e falando, ó, essa peça aqui ligada a essa, a gente consegue essa informação. E a criança na hora vai entendendo, né, como que funcionam as atividades. Ela vai pegando o jeito ali. E assim, o que eu acho legal das crianças do primeiro ano, por mais que elas tenham essas dificuldades, né? Da questão da alfabetização, porque realmente faz parte do nível delas. Então, elas estão dentro do que é esperado, mas a partir do momento que elas. É como se acendesse uma lâmpada na cabeça delas. Elas acabam fazendo a atividade com muito mais entusiasmo, porque elas começam a conectar uma informação com a outra e já passam para os coleguinhas do lado. Olha, então é assim que faz. Aí o outro colega vai lá e tenta. Então, se o outro colega não conseguir, aí ele vai lá e tenta ajudar também. Então, o professor ali fica mais também como um espectador, né? Você começa a ver as crianças ali é, sendo protagonistas, né? Eu gosto de falar assim, os protagonistas do aprendizado é muito dinâmico, é muito divertido. E é muito prazeroso você poder vivenciar isso. E as grandes conquistas são essas. Vocês veem que por mais que tenham as dificuldades, as crianças trabalham com as frustrações, porque nem sempre todas as atividades as crianças vão sair bem. Nem sempre as crianças vão aprender em uma só explicação. Não, vai ter crianças que vão aprender com duas, três, quatro explicações, mas que a partir do momento que elas entendem, elas conseguem fazer o restante com muita facilidade. E elas começam a comunicar e ensinar para os outros colegas. O que eu acho isso muito legal, porque torna a sala de aula um ambiente muito mais vivo. Eu acho que o professor, dentro de sala de aula, só passar as informações e fazer com que os alunos façam e eles não interajam, eu não acho uma sala de aula dinâmica, uma sala de aula colorida, alegre. Não, a sala de aula tem que ser onde as crianças se sintam bem, troquem ideias, vivências. Eu tenho uma informação, eu vou passar para o meu colega, e aí o meu colega tem outra, passa para mim, e a gente consegue juntar essas informações e construir algo novo. Então é algo muito divertido. E outra questão também que eu lembrei agora, né, foi que, por exemplo, dentro das atividades, as crianças, eu ensino um caminho, lógico para elas. Eu falo bem assim, ó, você vai fazer essa atividade dessa forma. Mas já aconteceu da criança achar outro caminho dentro da atividade e mesmo assim concluir com sucesso. Falou, professor. Você falou que era para fazer desse jeito, mas eu fiz desse outro jeito e deu super certo. Eu falei, olha, muito bom. É isso aí. O que eu quero ver é o que vocês pensarem além do professor. Eu aqui estou ajudando vocês a construírem um caminho, né? Mas se vocês acharem outro, melhor ainda. A gente vai aprendendo junto com vocês. Então, eu como professor, por mais que a gente está ali para ensinar, mas nós acabamos aprendendo junto com eles. Então, eles pensam muito além do que o professor, então eu acho muito divertido. E aí, eu coloquei nessa questão das grandes conquistas, porque a questão de você ensinar é ver o aluno aprender. Então, você vê o aluno aprendendo, e não só aprendendo, mas compartilhando o que aprendeu, é algo que mexe com o coração de qualquer professor, né? Então, é muito divertido, é muito legal de você poder vivenciar isso em sala de aula. E
assim, para poder finalizar, né, a minha fala. Teve um dia em específico que lá na escola vieram uma empresa, né, de fora mostrar alguns robôs, trazer a questão de robótica para a escola, né? Eu já trabalho programação com as crianças, e aí veio um outro grupo trazer a questão da robótica, né? Já ali a mão na massa. E aí eles fizeram uma dinâmica só para introduzir, né, a questão da robótica onde tinha um robozinho, outro robozinho, e um tinha que chutar uma bola, por exemplo. E aí, cada um carregava um tablet. E nesse tablet tinha os mesmos bloquinhos que a gente vê lá na plataforma Ubo, que faz com que os robôs sigam uma sequência correta, façam uma ação que a gente pede. No momento que as crianças viram, por mais que não seja exatamente igual a da Ubo, mas elas viram que era muito parecido com o que a gente vê dentro de sala de aula. No mesmo momento, as crianças chegaram e falaram: professor, é o que a gente vê na sala, como assim? É a mesma coisa e não é a UBO. Falei, gente, claro, a programação ela está inserida em diversos contextos e vocês aí estão tendo a oportunidade de ver como que funciona a programação juntamente com a robótica, né? Então as crianças, elas na hora tiveram muita facilidade, por quê? Porque já tinham a base dentro de sala de aula e a vivência com a UBO na programação. Então, para elas participarem ali da atividade com os robozinhos chutando a bola, para montarem o comando para fazer o robô chutar a bola, para elas foram uma coisa que nem precisava de segredo, porque foi muito fácil, né? Elas já tinham essa vivência, essa base, e para as crianças foi algo muito divertido, eles se divertiram bastante e viram como que as aulas de Ubo são super importantes, porque além do contexto da programação juntamente com a robótica, trazem contextos diferenciados do dia a dia. As crianças, por exemplo, chegam em mim e falam bem assim: ah, professor. Eu fui ao mercado com a minha mãe e aí tinha um caixa eletrônico. Aí eu lembrei que na hora aquele caixa eletrônico também é um computador. Ah, eu tava lá como teve um exemplo que a criança deu. Ah, eu tava no carro com a minha mãe, ela ligou o GPS e aí eu lembrei da sua aula sobre o GPS. Então, você vê que as crianças trazem o contexto do dia a dia ali, né, do que elas vivenciam, faz com que instigue mais a ensinar para as crianças e ver que elas também estão inseridas e elas percebem isso. Ver que elas percebem que estão inseridas dentro desse mundo, né, da programação, fora da tela do computador, é algo muito bom. E sem contar que as crianças elas se divertem muito e aprendem muito em relação a isso. E realmente para finalizar dessa vez, porque quando eu falo eu fico muito empolgado, ainda mais falando dessas coisas, então eu falo bastante. Mas para finalizar de fato, eu acho que a questão do currículo ter sido adaptado, né, esse ano foi muito bom. Nos últimos anos, a gente viu que as crianças geralmente elas até falavam, né? Ah, professor, é muito mais do mesmo, algo do tipo assim que eu já via no passado. Só que esse ano para elas foi uma novidade extrema e até para mim, porque a gente viu que as atividades já tinham um nível específico para cada série, para cada idade da criança. E as crianças que já estão acompanhando a UBO desde o ano passado, desde o ano retrasado, para elas, algumas atividades, por mais que elas já viram, trouxeram dificuldades novas e diferentes que elas não imaginavam. Então, essa questão da adaptação foi muito bom, além de ter inserido a mais as atividades desplugadas que eu acho sensacional. Porque a criança, ela, por mais que ame tela, por mais que ame computador, mas criança também gosta muito de pôr a mão na massa, né? De desenhar, de pintar, de se movimentar. Então, é algo que você vê que é muito importante para as crianças ali. É, teve uma atividade que as crianças tinham na trilha, né? Ali para a gente passar para elas, era uma atividade onde as crianças aprendiam ciclos e repetições. E era através da dança. E eu falei, meu Deus, como que eu vou pensar em algo aqui para as crianças fazerem em sala de aula sobre isso? E aí eu lembrei de uma trend que viralizou muito, né? Onde as crianças, onde apareciam, foi até no YouTube que eu coloquei para elas, onde apareciam várias imagens
de animais diversos com sons, né, e palavras parecidas. Então elas precisavam falar o som, né, repetir o som até o final do vídeo para finalizar o desafio. E aí, conforme elas iam repetindo o som, né, e tudo mais, além que o fundo da música é super animado, então as crianças pulam e dançam e se divertem, elas iam entendendo que cada vez que elas repetiam a palavra e terminavam, começavam um vídeo e faziam o desafio até o final, entendiam que ali é uma repetição e um ciclo. O ciclo tem um começo, meio e fim. E a repetição é algo que vai se repetindo, repetindo várias vezes. Então, as crianças, elas se divertiram, aprenderam um contexto, e aí foi algo muito legal de vivenciar. Mas é isso. É até um comentário que colocaram aqui agora, para finalizar mesmo, que que ela colocou aqui. Eu não sei quem foi, deixa eu até ver aqui. Foi a Maria É. Nunes. Que Diz ela que colocou assim, ó. a forma lúdica é sem dúvida a mais fácil de captar a atenção da criança. Exatamente. Então, a Hum, criança, no dia a dia de sala de aula, já se depara muito com textos, hum, atividades de escrever. Então, quando ela vê algo que já tem muita imagem, algo mais dinâmico, algo que mexe com a curiosidade dela, é algo que já desperta nela o interesse maior. Então, realmente, esse comentário disse tudo. Então, é algo muito bom a gente ver que as crianças, elas aprendem brincando de fato com a UBO, e o professor vivenciar isso é algo muito legal e gratificante de se ver. Mas muito obrigado, de verdade, dessa oportunidade de vocês terem me proporcionado de compartilhar minha experiência em sala de aula com as crianças, com os meninos. Fico muito feliz, né? E vocês viram que eu fico muito empolgado porque dentro de sala de aula ali, eu sozinho com as crianças, não tem com quem compartilhar muitas vezes. Então, eu aproveitei o Não, momento. é este o seu momento, Daniel. E nós é que agradecemos imenso por esta partilha. Quando pensámos aqui no webinar, o Daniel foi logo o professor que nós pensámos. Vai ser perfeito para contar aqui aos professores de Portugal como está sendo a sua experiência com esta atualização, mas não só. Tem aqui esta partilha que foi muito rica, acredito que todos os professores que estiveram aqui ouvindo têm aqui um potencial incrível. O Daniel há pouco falava da questão das crianças terem aqui este papel importante, mas nós acreditamos que também professores como o Daniel é que também trazem este impacto à sala de aula, porque levam o Hugo, mas não só, todo este carinho que também dizem que há alguns professores e esta parte inspiradora para os seus alunos, e acreditamos que certamente é aqui quase com um modelo também para eles. Olhem, acho que não havia melhor forma de falarmos do currículo do que com o Daniel, que bom que também aqui o chat também está gostando muito. E pronto, e pedir-vos aqui também agora para colocarem também aqui algumas questões para o Daniel. Vamos ter agora aqui uns minutos para respondermos às questões, tanto sobre o currículo, mas sei que certamente terão aqui algumas questões também de como é que está sendo a experiência do Daniel com o Hugo. Essa experiência que muitas das vezes achamos, pronto, é Brasil, poderá ser diferente, mas como viram, é uma experiência tão ou quase igual à que nós também conseguimos aqui ter em Portugal. Boa. Eu bem estou aqui a voltar a apresentar, porque temos aqui algumas questões então sobre o currículo, mas também aqui a aguardar por questões vossas para colocarmos ao Daniel, aproveitarmos aqui o nosso convidado. E vou então aqui partilhar o ecrã. Ok. Tínhamos aqui uma primeira questão sobre a escolha do currículo no início do ano letivo. Eu abri aqui uma turma minha que já está com esta atualização. Deixem-me só encontrar quem que foi o professor, ou a professora que enviou. Tem aqui a pergunta da professora Maria Ferreira. Boa tarde, eu já participei na UBO com o currículo anterior, mas já foi há algum tempo. Para o ano de trabalho com uma turma de quarto ano, como fazer? Iniciar logo com atividades do quarto ano? Estes alunos não trabalharam ainda com o UBO. Maria, a nossa recomendação é exatamente de se tem uma turma de quarto ano no próximo ano letivo, experimente então o currículo de quarto ano com essa mesma turma. Eu vou aqui abrir o quarto ano. Algo que também será aqui novidade é esta possibilidade de poderem também navegar pelos currículos. E aqui, por exemplo, estava numa turma que estava em primeiro ano,
mas eu a qualquer momento posso então ver também que aulas é que existem no quarto ano. E aqui a nossa recomendação é, se estão em quarto ano, escolherem então o currículo do ano em que a vossa turma está. Para professores que vão voltar a entrar, a própria plataforma vai ter uma mensagem a indicar-vos isso, de que a vossa turma estava, por exemplo, no terceiro ano e que agora passa para quarto ano, isto turmas que já estavam criadas na plataforma. Para professores que criam pela primeira vez estas turmas, que são alunos novos, é uma nova experiência, aí também escolhem quarto ano e o currículo que vos vai aparecer será exatamente este. E depois aqui, o bom é que este primeiro módulo de aulas, que ainda até chegar à estrela, ainda são 9 aulas, são aqui aulas mesmo para preparar estes alunos que vão então iniciar as atividades. Não só para estes, mas também, como falava de início, uma oportunidade para alunos, para turmas que já cá estavam antes, de poderem rever aqui os conceitos-chave antes de iniciarem então as novas aprendizagens. Ok? Então, aqui disposta a Maria, escolhe sim o quarto ano, este é o currículo que vai encontrar e as aulas iniciais são perfeitas aqui para os alunos que iniciam então pela primeira vez no próximo ano letivo com a UBO. Pedro, Pronto, tens aqui também uma questão do professor doutora Pedro, que Pedro, acaba por exato, diz. ser assemelhante a esta, mas temos também um professor com a mão no ar. Portanto, eu vou tentar dar aqui permissão para Ok. o professor poder Bom, falar. então, se calhar aqui primeiro responder ao professor Pedro, que diz, mas se uma turma começar apenas no quinto ano, convém ser programação de videojogos ou será melhor a introdução às ciências da computação? Aqui, se a turma começa no quinto ano, é semelhante à resposta que também dei aqui à professora Maria, escolhem também no quinto ano, estas primeiras aulas, como indiquei, até a aula das estrelas, são mesmo as adequadas para a vossa turma, então perceber aqui o que é o UB, o que são os conceitos base que a UB vos vai estar aqui também a ensinar tanto a vocês como aos vossos alunos, e depois então é que começamos com as atividades em concreto do que é o currículo então do quinto ano. Por isso acreditamos que aqui o quinto ano será o mais adequado. Mas também sabemos que cada turma é uma turma, e que as atividades podem realmente ficar aqui um pouco mais desafiantes para algumas turmas, então também recomendo desafiantes ou até mesmo queremos mais desafio. Acho que poderá aqui haver os dois cenários. E nesse caso, vocês podem sempre navegar para o currículo anterior e desbloquear a partir daí. Mas o que recomendamos sempre é, estamos a entrar pela primeira vez, vamos ver primeiro este currículo, experimentar e depois, se passadas 10, 15 aulas começarem a ver que não está a funcionar tão bem com a vossa turma, então podemos navegar para um currículo anterior e experimentar então outras aulas, ok? Depois também fica aqui muito da gestão dos próprios professores. Mas recomendamos sempre de, se é quarto ano, começar quarto ano, se é quinto ano, começar quinto ano. Entretanto, acho que íamos ter aqui um professor a fazer questão com áudio. Sim, eu penso que o professor Nuno já consegue falar. Nuno, se quiser ligar o som, depois pode aqui colocar uma questão ou a mim ou então aqui ao professor Daniel. Ou então, outro professor também, caso queiram partilhar por áudio, podem também utilizar o botão da mão e nós depois ligamos também o vosso som. Ok? Acho que, se calhar, não vai querer colocar. Temos mais aqui uma pessoa. Deixa-me só aqui procurar. Ok, então, quando colocas, aqui outra questão do professor Carlos, ao criar uma turma, apenas aparecem os níveis. Esta funcionalidade ficará disponível em setembro. Sim, ou seja, quando voltarem para o início das aulas em setembro, já irão encontrar esta funcionalidade e também os currículos atualizados. E ao criar a turma, de momento encontram por níveis, mas depois, quando voltarem para o início do próximo ano letivo, já vão encontrar aqui os currículos por ano escolar. E depois, consoante a turma que criarem, é logo adaptada ao ano que vai estar então a vossa turma. Se forem professores que já cá estavam, os alunos mantêm-se, aí recomendamos que não apaguem a turma, mantenham-se com a mesma turma, atualizamos apenas é o ano e também o nome da turma, caso, por exemplo, se chamasse terceiro ano e agora passa a ser uma turma de quarto ano. Além desta funcionalidade, vão ter também a da visão curricular, é um botão que vai estar sempre do lado direito,
e carregando aqui vão então ter acesso ao nosso plano curricular. Aqui tudo por anos, o que é que cada ano vai estar aqui a aprender, com uma breve descrição e também com indicação do número de aulas, que são então os 35 para todos. E depois, se formos ao nível dos módulos, podemos também consultar por cada um. Por exemplo, quero saber mais sobre o quinto ano, aqui sempre com o módulo de revisão de conhecimentos e depois seguimos para os outros. E depois também aqui com a indicação de quantas aulas cada um destes módulos vai ter. Mas depois, por exemplo, estou aqui no módulo do código que se multiplica, percebi aqui que eles vão aprender operadores, sensores, estilos e eventos, mas quero saber com que aulas em concreto. Posso carregar aqui, leva-me a uma nova página, que é a parte das aulas, e eu consigo então ver aqui com mais detalhe as aulas do quinto ano. Que atividades vão surgir, que objetivos é que temos para cada uma destas aulas. Podem também, por esta página, entrar na aula específica que estão a consultar, ou se quiserem apenas ver o plano de aula com mais detalhe. Pronto, era também aqui para nós importante que vocês tivessem esta informação. Muitas das vezes íamos enviando através de um PDF, de um documento, mas agora tudo isto neste formato digital, que qualquer alteração que a nossa equipa faça também fica logo atualizado do vosso lado. Não sei se íamos ter alguém com som, Sara? Eu penso que o professor Vitor já consegue falar Já também. estou cá, Sara, obrigado. Leandra, não, eu penso que a minha que acabou de ser dada a resposta à minha questão. Estão-me a ouvir, certo? Sim, sim, estamos a ouvir. Ah, ok, obrigado. É porque eu entrei na UB, portanto, eu lecionei turmas de sexto ano e entrei na UB e realmente eu não via o Uhum. botão da visão curricular e pensei que era por ser sexto ano, não é? Não, não, não. Mas já percebi que só vai haver atualização por volta de setembro, será, portanto, para o Exatamente. início das aulas. No vosso próximo login, no início do próximo ano letivo, vão já ver esta atualização, ok? Ok, está perfeito. Deixámos aqui concluir com a experiência que já têm. Sabemos que ainda há pessoas a entrar para verem ou o progresso dos alunos ou sugerir alguma coisa ainda. Não queríamos apanhar surpresa. Ok. Então, no início do Faz próximo sentido, não, ano. faz todo É, sentido. Pois eu para o ano estarei a lecionar provavelmente quinto ano, para depois, bom. portanto, para a questão do seguimento, não é? Uhum. E aí, nessa altura, quando eu criar as turmas, já terei então a visão curricular Exatamente, já desse terá ano. a visão curricular e depois também aqui as aulas atualizadas. Muito obrigado. Obrigada a nós. Temos aqui ainda mais uma questão. Da professora Maria, tinha uma turma criada na UBO, na mesma escola, mas já não são os mesmos alunos. Devo criar uma nova turma. Ahm, sim, neste caso já não vão ser, se a turma muda completamente, aí recomendamos então que crie uma nova turma. Normalmente costumamos é recomendar que fiquem com a mesma turma quando a maior parte dos alunos se mantém e só se calhar um ou dois é que sai e depois podem ter outros dois ou três novos. Aí recomendamos sempre que mantenham, porque depois os alunos que já estavam nesta turma conseguem manter o progresso do que já tinham e avançam então para as aulas seguintes. Que neste caso, todo o currículo para o próximo ano letivo será então atualizado. Mas esta experiência também vos vai sendo comunicada, não só neste webinar, mas vamos também começar aqui a fazer comunicações convosco. Sei que já estão a entrar também aqui em períodos de férias, mas para quem também não conseguiu estar, saber então que os currículos vão ser atualizados. E depois, no início do próximo ano letivo, voltamos a reforçar essa comunicação e, claro, toda a formação também será aqui muito para preparar-vos também para esta atualização dos currículos. Por isso, também aqui deixar o convite para no início do próximo ano depois também fazer inscrição na formação, mesmo que já tenham feito anteriormente, será que é uma boa forma, porque a própria formação UBO também será atualizada. Tínhamos também aqui algumas questões para o professor Daniel, que era então para os professores que ainda não exploraram este currículo no próximo ano letivo, que conselho é que lhes daria para começarem a implementar com confiança? Se não consegue ligar o som.
Não sei se estou a conseguir ouvir. E a minha eu Acho gosto que de o áudio, ouvir. o Sim. áudio cortou aqui para mim. Ok. Tínhamos aqui uma questão para si, que é para professores que ainda vão explorar este currículo no próximo ano letivo aqui em Portugal, que conselho é que lhes daria para implementarem com confiança? Bom, é, deixa eu pensar aqui. Mas eu acredito que para os professores terem mais confiança sobre as novidades que vão vir por aí, principalmente o ano que vem, elas com calma mergulharem na plataforma de verdade, ou observarem, verem tudo que tem ali inserido de coisas novas ali para poder ir aprendendo e não se preocupar sobre aprender tudo de uma vez, né? A questão é o tempo mesmo. Vocês vão se deparar com, igual eu falei, com muita novidade, então, com o tempo vocês vão pegando tudo, né, e vão inserindo aos poucos na realidade das escolas que vocês trabalham, principalmente, né, na realidade das crianças. Então, podem haver atividades que ali naquele momento vocês vão olhar, poxa, eu não consigo seguir essa atividade aqui nesse momento. Você pode deixar para um outro momento, né, algo do tipo, porque vai ser melhor para aquela ocasião. Mas é isso. Eu entendo, né, a preocupação dos Uhum. professores, né, quando se depara com algo novo, mas cada um tem o seu potencial. E eu tenho certeza que cada um vai sair muito bem. Confiando em si, no seu trabalho que vocês já fazem com muita excelência, vocês vão conseguir, né, se sair muito bem, não só até o final desse ano, mas para o ano que vem também. Com certeza. Ótimas palavras aqui para motivação para o próximo ano. Boa. E também aqui, como nós estamos a passar um pouco do tempo da sessão, para também aqui alguns temas e agradecer-vos aqui também pelas questões. Foi bom também verificarmos as vossas primeiras reações a esta atualização e nada melhor que estas palavras também do professor Daniel para nos motivar para a atualização que vem para o próximo ano, mas também aqui este conforto de que a equipa U estará cá também para vos acompanhar e, claro, não só nós, mas também toda a equipa que faz depois a formação UBU para também ajudar-vos com todos os passos de como implementar também com as vossas turmas. E pronto, sei que muitos de vocês também já estão a terminar aqui a vossa fase de reuniões nas escolas, mas enquanto ainda estão aqui presentes no digital connosco, vamos também estar aqui com mais sessões no mês de julho, uma já no dia 14 sobre pensamento computacional com o Hugo, e poderão também aqui fazer inscrição para esta mesma sessão, que terá assim um modelo semelhante a este, também aqui com uma professora que irá estar a participar e a apresentar-vos um pouco também de como é que ela tem implicado o pensamento computacional, utilizando então a plataforma Book. Para pedir aqui à Sara que partilhe também convosco o link de inscrição para esta sessão, mas depois também vai no e-mail que enviamos juntamente com a apresentação de hoje. Depois, sei que alguns professores de início mencionaram que estavam aqui a ouvir falar sobre o pela primeira vez. Também recordar aqui então que podem inscrever-se e ter a vossa conta de professor através dos diferentes links, dependendo se são de escolas públicas no continente. As escolas também públicas nos Açores temos um link de inscrição diferente, mas para privados ou outras regiões do país e também pais e educadores, podem então fazer a vossa inscrição através do nosso site, que é o ubu.io. Ou então, caso queiram convidar também outros colegas a fazer parte aqui desta comunidade de professores Hugo, fica também aqui o convite a fazerem e partilharem com eles e também a tê-los aqui também juntos nesta aventura do próximo ano com os currículos atualizados. A qualquer momento, alguma questão que tenham sobre o que foi apresentado hoje, ou até mesmo medidas no regresso do próximo ano letivo, tem sempre então também aqui o nosso contacto, que é o olá@ubo.io, mas também, como de costume, dentro da própria plataforma, o chat do Fala Connosco. Pronto, nesta apresentação também vos vai seguir aqui um breve vídeo de feedback tanto de professores e de alunos sobre também como é que tem sido a experiência deles. E pronto, e agradecer aqui a todos os que estiveram a participar na sessão de hoje. Um especial obrigado ao professor Daniel, aqui pela magnífica apresentação que também fez aqui a todos os nossos professores. E só antes também de terminarmos, pedir-vos que após desta sessão vai surgir também um breve
formulário, perguntar-vos o que acharam da sessão em si e também com uma questão no final de que outros temas é que gostariam, principalmente para o próximo ano letivo. E pronto, agradecer-vos aqui uma vez mais pela vossa participação, ao Daniel, e pronto, espero ver-vos muito em breve. Muito obrigada. Obrigada a Eu que todos. agradeço. Muito obrigado também, de verdade. Foi um prazer. Muito obrigada, Daniel. Até à próxima, professores. Vamos então encerrar aqui a sessão. Alguma questão? Depois estejam à vontade.